Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Por aqui tudo certo. Queria começar a aula hoje, primeiramente, meio que abrindo meu coração com vocês, em relação a esses trabalhos que eu passei e que algumas pessoas ainda não fizeram. Quando a gente passa algum trabalho na escola, ele tem um intuito, né? Ele tem um intuito de testar se eu estou ensinando bem, testar se da maneira com que eu estou falando está sendo clara para vocês, testar se essa informação está sendo passada, né? Porque não adianta eu só tentar passar uma informação e vocês não estão conseguindo entender a maneira com que eu estou falando. Às vezes é um erro do professor, isso é muito comum. Não pensem que professor não erra, não pensem que professor às vezes não explica da melhor maneira, porque isso acontece. E uma das formas da gente perceber esse erro nosso, no caso meu, e perceber se vocês estão compreendendo é através dos exercícios que a gente passa. O exercício ele serve como um termômetro para a gente ver qual a temperatura desse conhecimento, se a gente está conseguindo atingir o resultado ou se a gente não está conseguindo. Só que isso fica um pouco dificultado quando vocês não entregam. Eu entendo que às vezes as datas ficam apertadas, eu entendo que às vezes é um pouco chato de fazer, muitas coisas que, que às vezes passavam na faculdade, eu saí recentemente da faculdade, muitas coisas que passavam na faculdade de exercício era chato. Não é tudo que a gente gosta de fazer, mas infelizmente algumas coisas são muito necessárias. E da mesma forma que eu cobro vocês desses exercícios, dessas entregas, desses prazos, eu sou cobrado. A direção me cobra isso tudo. A direção me cobra que eu cobre vocês, correto? E eu estou sendo cobrado desses exercícios e da mesma forma que eu estou sendo cobrado, eu tenho que cobrar vocês. Na penúltima aula, eu passei aquela redação, lembra? Para a gente fazer sobre uma comparação entre os sistemas de castas da Índia e tentar fazer uma comparação com a sociedade brasileira. Muitas pessoas entregaram, trabalhos excelentes foram feitos. Só que na semana seguinte, que a gente ia falar sobre isso e dar continuidade na, na nossa matéria sobre Índia, eu vi que muitas pessoas não tinham feito esse trabalho. Muitas pessoas, muitas pessoas. A grande maioria não tinha feito. E eu pensei em dedicar a aula para a gente fazer isso junto. Para vocês fazerem essa redação e quem já tivesse feito, fazer o exercício. Durante a aula, eu fiquei ali durante 1 hora e meia disponível para vocês para tirar dúvidas sobre essa redação e ajudar vocês a fazerem. Porque eu entendo também que muitas vezes a gente não consegue fazer esse exercício porque não tem um apoio para fazer. Por isso eu me disponibilizei a parar a aula, a parar o conteúdo, a parar os vídeos. Eu nem postei vídeo na semana passada, justamente para a gente ficar durante a aula fazendo juntos esse exercício. A todo momento eu perguntava se vocês tinham dúvidas e poucas pessoas perguntaram sobre a redação. E mesmo assim, eu estando ali disponível durante os dois tempos, 1 hora e meia, 1 hora e 40, não sei o certo, tiveram pessoas que ainda não entregaram esse trabalho. E isso me deixa um pouco preocupado, porque, como eu falei já para vocês, deixa preocupado por vários aspectos. Um dos aspectos que me deixam preocupado, para mim, não é o mais importante, mas eu sei que às vezes para vocês levam muito em conta isso que é a nota. Como eu tinha falado para vocês, a gente aqui na geografia, a gente não vai ter teste e prova, um trabalho sendo para fazer como teste e um trabalho sendo para fazer como prova, né? Clássico que a gente conhece. De sentar um dia lá e resolver umas questões que vão ser a prova, que vão ser o teste. A gente decidiu, aqui na geografia, fazer o que a gente chama de avaliação somativa. O que é isso? Toda aula eu vou passar algum exercício, toda aula a gente vai conversar pelo chat, toda aula a gente vai trocar conhecimento.
E essa troca, que pode ser através do vídeo, que pode ser através do chat, que pode ser através dos exercícios, do livro ou essa redação, eu vou atribuir pontos a ela, certo? Fez a redação, ganha lá um ponto. Participou no chat, ganha lá o ponto. Fez o exercício no livro, ganha lá o ponto. Assistiu o vídeo, ganha lá o ponto. Eu acho que isso é muito mais justo, porque evita com que a gente concentre toda a nossa tensão, todo o nosso medo, toda a nossa angústia em apenas um trabalho, em apenas uma prova. Eu tenho tentado fazer dessa forma para ser mais justo, para ser melhor para vocês, melhor para mim, certo? Porque eu mesmo, como estudante, eu tenho dificuldade de fazer a prova. Eu fico muito nervoso, eu fico muito tenso. Às vezes, uma pergunta que eu saberia responder fora daquele contexto de prova, eu me enrolo para fazer durante a prova. Eu sou assim também e eu sei que a maioria das pessoas são assim. Por isso, a gente optou por fazer esse esquema de avaliação sumativa, né? Só que isso fica um pouco complicado a partir do momento que a gente não vê vocês entregando esses trabalhos. É triste, porque eu tento dar oportunidade, eu tento fazer da forma mais justa, eu tento dialogar, só que às vezes algumas pessoas não compreendem isso. E não entendo isso como esporro, gente, por favor, não é esporro. É uma conversa. Como no primeiro dia de aula eu falei que a parte mais importante da nossa aula seria o diálogo, seria o afeto, seria o respeito. E eu tô aqui com a fala mais branda possível, tentando esclarecer e tentando pedir a cooperação de vocês, para que a gente consiga continuar caminhando juntos, para que a gente consiga fazer com que esse momento desse ensino à distância, dessa quarentena, se torne leve. Porque eu também entendo perfeitamente que está sendo muito difícil passar a quarentena, que está sendo muito difícil não poder ver os colegas em sala de aula, não poder ver os colegas na escola. Eu entendo que está sendo muito difícil ter que ficar em casa, ter que ter medo de tudo. Medo de sair na rua, medo de ir comprar um pão na padaria. A gente passa a ter medo de coisas simples na vida. E isso acaba dificultando em tudo. Inclusive para fazer trabalho, inclusive para assistir aula, a gente acaba tendo que se preocupar em estar vivos e essas coisas passam a ser secundárias. Fazer trabalho passa a ser secundário. Assistir o vídeo desse professor aqui falando passa a ser secundário. Eu entendo tudo isso, mas a gente precisa se esforçar um pouco, a gente precisa tentar, pelo menos, se dedicar um pouco a isso. Eu vou tentar fazer com que isso seja da forma mais leve para todo mundo, para mim e para vocês, tá bom? Mas para isso eu preciso da contribuição de vocês, tá? É um pedido de ajuda mesmo, assim, para que a gente consiga caminhar juntos nessa geografia, nessas aulas durante a quarentena, nessas aulas à distância. Porque já tem sido muito difícil. Então vamos tentar facilitar, vamos tentar fazer com que isso se torne mais fácil, tá? Eu peço, por favor, tenta entregar os trabalhos. Se tiver dificuldade para fazer, faz com dificuldade, tira dúvida durante o chat. Tenta fazer o que você sabe, mas entrega. Entrega esse trabalho. Se eu perceber alguma dificuldade, se eu perceber que aquela resposta não está tão correta assim, eu não vou tirar ponto disso. Eu não vou falar, esse aluno não entendeu o que eu falei, aqui é zero. Claro que não. Eu não estou aqui para dar zero para ninguém. Eu odeio fazer isso e eu não vou fazer isso. Mas para isso eu preciso que vocês entreguem os trabalhos. Vocês entregando os trabalhos, tudo facilita. Vocês entregando os trabalhos, essa tensão da nota não vai existir. Vocês podem ficar certos disso. Se eu perceber alunos com dificuldade que estão entregando o trabalho, mas mesmo assim continuam com dificuldade, não estão compreendendo, eu vou chamar esse aluno para conversar. Eu vou chamar esse aluno para tentar explicar de novo essa parte que ele não entendeu. Eu vou fazer isso, mas eu não vou tirar ponto. Eu não vou tirar ponto, certo? Porque eu entendo que é um momento difícil para todo mundo.
Então, a gente faz esse combinado. Vocês se esforçam para tentar entregar esses trabalhos, para tentar acompanhar as aulas, para tentar entender o que a gente está conversando, ok? E eu me esforço para gravar os vídeos, para tentar explicar da melhor maneira possível, para ter essa compreensão de às vezes perceber que vocês não estão conseguindo entender e eu mudar o meu jeito de explicar, eu conversar com um por um para tentar fazer com que as coisas funcionem, tá bom? Acho que eu já falei muito. As coisas realmente estão difíceis, mas a gente vai continuar. A gente vai continuar porque juntos a gente vai dar jeito em tudo. Com muito diálogo, muito afeto, muito amor, a gente vai conseguir resolver tudo isso, tá bom? Então fica aqui esse nosso combinado. Então a partir de agora a gente vai encerrar essa nossa conversa e começar outra, que é para continuar falando sobre Índia, tá bom? Eu vou mudar aqui a tela para a gente iniciar a nossa aula de geografia para falar sobre Índia, beleza? Um abraço para todo mundo e a gente se vê aqui na próxima tela. Então, galera, vamos começar aqui com a apresentação dos slides, né, da nossa aula. E eu gosto de fazer meio que uma retrospectiva do que eu falei na aula passada para a gente relembrar um pouco e dar início à matéria nova que a gente vai começar hoje, tá bom? Aí eu vou passar aqui rapidamente os slides das aulas passadas, o que a gente falou, o que a gente comentou, o que a gente aprendeu. E quando chegar a hora do que vai surgir a matéria nova, eu vou avisar para vocês, tá bom? Vou passar aqui rapidinho. A gente começou falando, essas imagens vocês já viram, tá? Como eu disse, é só uma retrospectiva para a gente meio que ficar zerado para a gente continuar. A gente começou a falar da Índia, né? A gente falou que ela era uma potência emergente. O que é uma potência emergente? Que é um país que ele está crescendo comercialmente, crescendo economicamente. Ele ainda não é chamado como um país desenvolvido, mas ele também não é um país subdesenvolvido. Ele é o que os economistas chamam de emergente. Ele está emergindo, ele está subindo, ele está crescendo economicamente, ok? Aí a gente falou rapidamente, deixa eu botar a caneta aqui. A gente falou rapidamente da população da Índia, né? Que é uma população grotescamente grande, é uma população gigantesca. Ela tem 1 bilhão e 341 pessoas. Isso, se a gente for pegar em comparação, o Brasil tem só 200 milhões de pessoas, né? Só, entre muitas aspas. Já é gente pra caramba. Só que a Índia tem não sei quantas vezes mais a população do Brasil. E isso mais para frente a gente vai perceber o que ocasiona nesse país, né? Essa superpopulação. Tem algumas consequências, né? Positivas e também negativas, beleza? Passando aqui para o próximo slide. A gente começou a falar sobre o clima de monções, né? Que é um clima característico dessa região do planeta, que ele meio que influencia diretamente na economia e na agricultura dessa região da Índia, né? Dessa região do planeta, perdão, que é a Índia, ok? Aí a gente falou sobre a monção de inverno e sobre a monção do verão, que de maneira geral, no inverno tem um vento seco e frio soprando do Himalaia. O Himalaia, olha, é essa parte norte aqui da Índia, essa cadeia do Himalaia, essa cadeia de montanhas. Um vento seco e frio soprando para dentro do continente, para dentro da Índia, certo? E isso faz com que seja uma época do ano de estiagem, uma época do ano sem chuvas, ok? Aqui, ó, áreas continentais com alta pressão e mais frias. Áreas do oceano com baixa pressão e mais quentes, fazendo com que a direção do vento seja justamente essa, do Himalaia para o oceano, do Himalaia para o oceano, fazendo com que nesse caminho do Himalaia para o oceano passe aqui por toda a Índia, ok? E no verão, justamente o contrário. Os ventos quentes e úmidos do oceano invadem o continente, invadem a Índia. E como a gente tem aqui uma grande barreira de montanhas, que é o Himalaia, que chegam até 8.000 metros de altura,
isso é absurdamente alto, para vocês terem uma noção de comparação, aqui no Brasil, a nossa maior montanha, vocês sabem qual é? Ouviu alguém falar? A nossa maior montanha, ela fica lá na região norte, ela é o Pico da Neblina. Ele tem 3.000 e uns quebradinhos, 3.000 e bem pouquinhos, não lembro exatamente. 3.000 metros, para a gente arredondar. E aqui no Himalaia a gente tem montanhas chegando a 8.000 metros, é quase 3 vezes maior, é um negócio absurdamente alto. E esses ventos quentes e úmidos vindos do oceano, eles chegam e encontram essa barreira que é a montanha, que na geografia a gente chama de barreira orográfica. Desculpa essa escrita rudimentar, mas é que eu estou escrevendo com o mouse aqui, ó. Aí fica meio esquisito. Então, recapitulando é isso, né? Tem o clima de monção, com a monção de inverno, a monção de verão, fazendo com que no inverno seja seco e na monção de verão toda essa umidade, esse ar quente e úmido vindo do oceano, invade o continente, o território indiano, e essa umidade fica presa nas montanhas e não tem como passar. O que acontece? Chove, mas chove muito. Chuvas que alagam o país inteiro. Ok? Continuando aqui, ó. A gente falou sobre a população, um pouco sobre a população e a urbanização na Índia, né? Que a gente falou que esse número da população indiana, ele segue crescendo muito, ela tem 1.341 bilhões de pessoas, mas continua crescendo numa taxa de crescimento considerada alta, né, em torno de 1,1%, 1,2%, e o governo ele tenta fazer políticas de contenção da natalidade, só que encontra muita dificuldade nisso, ok? E também a gente falou sobre o desequilíbrio nessa distribuição da população, que a população a população não é bem distribuída ao longo de todo o país, ela é concentrada em uma região, ok? A gente comentou sobre a desigualdade social, que mais para frente a gente vai explicar o porquê dessa tamanha desigualdade social. Continuando, e a gente começou a falar sobre diversidade cultural, que aqui foi inclusive que eu pedi o trabalho para vocês, né? Eu passei o vídeo sobre castas e pedi o trabalho, que era justamente a redação, para a gente fazer esse comparativo aí entre o sistema de castas na Índia e a nossa sociedade brasileira. O que era parecido, o que não era, enfim. E aqui eu acrescentei, a partir desse ponto aqui, ó, daqui para baixo e daqui para o que segue, é tudo novo, ok? Aqui é matéria nova, como a gente gosta de falar, matéria nova, né? Então, a gente começa a falar aqui que a sociedade indiana ela é uma sociedade com muitas religiões, uma pluralidade religiosa e cultural muito grande. Mas os dois maiores expoentes dessa cultura e religião indiana é o hindu e o islamismo, né? O hinduísmo e o islamismo. O hinduísmo e os muçulmanos. Os muçulmanos são quem praticam a religião do Islã, ok? Então vocês podem acrescentar isso aí no caderno de vocês, que essa novidade aqui no nosso conhecimento, nessa nossa jornada geográfica pelo mundo. Dando continuidade aqui, vou passar para o próximo slide. Aqui, gente, a gente vai começar a falar um pouco sobre o relevo indiano. Porque é a partir desse relevo que a gente vai começar a entender algumas questões muito pertinentes, muito sérias na Índia. É através do relevo, desse entendimento, que a gente vai conseguir entender alguns conflitos existentes na Índia. A gente vai conseguir entender por que a população da Índia, como eu falei anteriormente, se concentra em certo local. Ok? Então não é tipo, eu tenho que decorar que na parte norte da Índia é uma região muito montanhosa. Não tem que decorar isso. Esquece isso. A gente tem que entender o porquê das coisas, ok? Por que será que a população da Índia é concentrada em um certo local? Por que será? Se a gente conseguir analisar o relevo, a distribuição das montanhas, a distribuição dos rios, talvez a gente consiga encontrar algumas respostas para essas nossas perguntas,
ok? Porque eu costumo falar que na vida o mais importante não é a gente saber a resposta, é a gente saber fazer a pergunta certa. E meu cachorro segue latindo. Em todas as aulas ele aparece aqui para querer falar um pouquinho com vocês também, ok? Então, eu dividi o relevo indiano em 3 grandes divisões aqui pra gente. Cadê a canetinha? Aqui, ó. Na parte norte da Índia, na parte do nordeste, indo para sudoeste, e na parte do centro-sul, ok? Na parte norte da Índia, o que se destaca é uma grande cordilheira de montanhas, que é a cordilheira do Himalaia, ok? Como vocês já devem ter estudado em geografia com a professora Ana Lúcia, em algum ano, no sexto, no sétimo, no oitavo ou no nono, provavelmente no sexto ano, existe o que a gente chama de placas tectônicas, ok? E essas placas tectônicas, elas ou estão fazendo esse movimento, né, lateral, ou elas estão se afastando, ou elas estão indo em direção uma à outra. Nessa parte norte do território indiano, tem um encontro de 2 placas tectônicas. E a gente chama de placas convergentes. Elas estão se convergindo, elas estão indo uma em direção à outra. A formação da cordilheira do Himalaia se deu justamente por esse encontro dessas placas tectônicas, ok? Então, na parte norte, aqui, ó, nesse mapa aqui, que é um mapa do relevo, é um mapa onde mostra as altitudes do território indiano, a gente consegue ver aqui na parte norte, olha só, a Índia está aqui, né? Tudo isso aqui é Índia, toda essa parte aqui é Índia, né? Ok? Com exceção aqui do Sri Lanka, perdão. E a parte norte aqui, ó, é a cordilheira do Himalaia. Se a gente for olhar aqui na legenda do mapa, porque é muito importante, olha só, a parte marrom indo para cinza aqui e indo quase branca. Aqui, ó, é a altura, né? Em metros. Aqui, ó, 4.000 metros, é meio cinza. Olha só, tudo isso aqui tem 4.000 metros. Toda essa parte aqui tem 4.000 metros. Essa parte mais esbranquiçada aqui já fica na faixa aí dos 6 indo para o quase 9, porque não chega a 9, porque a montanha maior do mundo tem 8.800 e pouco, que é o Everest. Ok? Então, na parte norte do território indiano é uma parte muito montanhosa, onde a gente encontra a cordilheira do Himalaia. Na parte nordeste para sudeste é o que a gente chama das planícies indo-gangéticas, que nome mega esquisito a princípio, mas se a gente for pensar um pouquinho e analisar, a gente vai entender por que tem esse nome. Indo vem justamente do nome do rio, que um dos principais rios indianos é o rio Indo. Gangética vem justamente do outro principal rio indiano, que é o rio Ganges, famoso rio Ganges. Famoso para alguns, né? Porque tem muita gente que não conhece e não tem absolutamente nenhum problema nisso. Não são todas as pessoas que são obrigadas a conhecer isso aqui. Ok? Essa planície indo-gangética, ela compreende toda a planície onde passa o rio Indo e o rio Ganges. E é onde esses rios nascem? Esses rios nascem com o degelo dessas partes mais geladas e frias da cordilheira do Himalaia. As nascentes desse rio são na cordilheira do Himalaia e esse gelo vem derretendo e vem descendo pelo continente. Então, aqui na cor roxa, olha só, que rio é esse aqui, ó? Rio Ganges. Olha lá. Beleza? E vem aqui em Calcutá, indo pro mar. E aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui. Que cor? Amarelo, pode ser? O rio Indus, cortando o território indiano e passando aqui bem no limite entre Índia e Paquistão. Então essa parte nordeste indo para sudeste, olha só,
Nordeste, aqui, cadê a minha seta? Nordeste, indo para Sudeste. Toda essa planície aqui, ó, Nordeste indo para Sudeste, a gente fala que é a planície Indo-Gangetica da Índia, justamente por isso. Indo do rio Indo, Gangetica do rio, mosquito, fugiu, do rio Ganges, ok? Aqui a outra divisão, mosquito maldito, a outra divisão é a Centro-Sul, que é justamente o planalto que a gente chama planalto de Deccan, planalto do Deccan, que é toda essa parte central e sul da Índia, ok? Aqui, ó, Deccan, Planalto, em inglês, provavelmente, ok? E deixa eu agora apagar toda essa cagada aqui de desenho que eu rabisquei. Vamos ver como é que faz. Apagar toda a tinta do slide, ok. Para a gente conseguir começar a compreender por que a população da Índia é concentrada em alguns pontos. Então a gente já entendeu que tem o principal rio aqui, que é o rio Ganges, né, que está em amarelo aqui agora, beleza? Que ao norte é uma área muito montanhosa, com muitas montanhas, dificuldade de acesso. No centro a mesma coisa, e a gente tem, olha, se a gente for olhar aqui nessa legenda, essa legenda mostra que a parte em verde são as partes mais baixas, ok? Que ficam entre torno de 50, 60, 100 até 0 metros. Onde é que está a parte verde aqui desse mapa? Né, que corresponde a essas baixas altitudes. Deixa eu mudar aqui para o verde. Ó. Aqui, ó. E esse verde não ficou bom, não está dando para enxergar não. Vamos ver isso aqui. Olha a parte verde aqui do mapa. Que justamente é a parte onde vai seguindo o rio Ganges, a parte de mais baixa altitude. Agora vamos pegar esse mapa aqui do lado, que é um mapa que a gente chama de densidade demográfica, ou seja, é um mapa que mostra onde está concentrado, onde é que tá essa população na Índia. Se a gente olhar aqui, ó, as partes mais vermelhas e escuras é onde tem mais pessoa, porque ele diz aqui, ó, habitantes por quilômetro quadrado. Mais de 500, entre 201 em 500. Ou seja, a parte mais vermelha do mapa mostra onde tem mais pessoas. E vamos ver onde é que a gente vai encontrar mais pessoas aqui na Índia. Tem aqui na parte sul, certo? Olha aqui a parte sul. A parte mais baixa no outro mapa. E olha só, se a gente for pegar aqui, ó, as partes mais vermelhas, olha. Ó, toda essa parte vermelha e meio alaranjada, né? Ó, e chegando até aqui em Bangladesh, que é quase marrom, olha só. Olha só aqui, é tudo meio marronzado, ou seja, muita gente. Se a gente comparar um mapa no outro, a gente consegue perceber o que então? Que onde é que essa população da Índia se concentra? Justamente nas margens do rio Ganges. Por que isso? Isso mostra uma grande necessidade das sociedades, dos povos, água. Toda a cultura, toda não, porque toda é muita gente, mas uma grande parte da cultura e da religiosidade indiana está associada ao rio Ganges. Eles veem o rio como uma entidade, como um ser sagrado. E não só isso, claro. Eles precisam dessa água, desse rio, para se alimentar, para mover a indústria, para pesca, para tudo isso. E isso fez com que boa parte desse rio Ganges se tornasse um rio muito poluído. Por quê? Faz parte da cultura indiana jogar os corpos das pessoas que já morreram dentro desse rio, fazendo com que aumente significativamente a poluição desse rio. E, deixa eu apagar mais uma vez aqui essa bando de desenho. Vou botar aqui uma cor vermelha só para se destacar aqui no mapa. Na primeira porção aqui do rio Ganges, mais ou menos daqui até aqui, esse trecho aqui, ele é um trecho marcado pela agricultura. As pessoas que moram nas margens desse rio, a população que mora, as cidades que tem na margem do rio, são populações voltadas para a agricultura, utilizando a água do Ganges para irrigar
as suas plantações. Já na parte, aqui, vamos botar na primeira parte do Ganges. Já nas outras partes do Ganges, já tem uma maior concentração de população em área urbana e indústrias que vão contribuir significativamente para a poluição desse rio, ok? Que é um rio sagrado para os indianos, beleza? Então aqui a gente conseguiu fazer uma associação do relevo com a população, percebendo que a população se concentra na parte do relevo mais baixo e onde tem o rio, que isso vai facilitar a vida dessa população desde os tempos mais primórdios, né? A gente tem uma tendência, como ser humano, a buscar abrigo em partes mais próximas aos rios, beleza? Dando continuidade aqui. Falando um pouco sobre o clima e o bioma no território indiano. Essa circulada aqui ficou bem mal feita. Deixa eu apagar. Fazendo mais bonitinho aqui, ó. O clima e o bioma. Mais uma vez eu separo em 3 partes. Assim como eu tinha separado o relevo aqui em 3 partes, ó, norte, nordeste e centro-sul, aqui no clima eu vou tentar fazer isso também, separar em 3 partes para a gente conseguir organizar o pensamento melhor. No norte, como a gente já tinha visto no relevo, é uma parte mais montanhosa, certo? É uma parte com montanhas muito altas. E isso faz com que tenha uma temperatura muito baixa e tenha clima de montanha, certo? Mais um pouco abaixo, mas ainda no norte, a gente encontra o clima subtropical e com a presença de coníferas. O que são coníferas? São os famosos pinheiros, ok? E uma vegetação de altitude, mais herbácea, menorzinha. No noroeste da Índia, a gente percebe um clima árido e semiárido, com vegetação de estepe, ou seja, uma vegetação que a gente chama de gramínea, bem baixinha, porque não tem tanta água para se desenvolver. E a gente chama também de vegetação desértica. Ok? Já no centro-sul tem o predomínio do clima tropical e da floresta equatorial tropical. E aqui eu coloco, olha, o destaque para rizicultura. O que é rizicultura? Plantio de arroz. Esse clima de monção, essas áreas alagadas na monção de verão, é muito favorável para o plantio de arroz. O arroz gosta muito desse tipo de solo bem encharcado. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade aqui na nossa matéria. Beleza? Vou passar aqui para o próximo slide. Continuando aqui a nossa aula sobre o território indiano, a gente tem que falar um pouco sobre a hidrografia do continente. Eu cismo em falar continente. Sobre a hidrografia do país. Perdão. Eu coloco aqui que a gente destaca grande importância na irrigação e favorece o cultivo de plantações desses rios indianos, né? Como eu falei sobre a rizicultura, que é o plantio de arroz. E também dando ênfase à questão do caráter religioso de uma boa parte do povo indiano, né, que percebe o rio justamente como um ente sagrado. Eles veneram o rio, principalmente o rio Ganges, ok? E eu coloco aqui essa questão, que mais para frente vai ficar muito clara, a gente vai conseguir compreender bem os detalhes disso, que alguns rios na Índia, eles são alvos de conflitos constantes, né? A disputa por esses rios são constantes. E eu coloco aqui, o maior exemplo disso é o rio Indo, ok? Que é justamente aquele rio que eu tinha colocado, que ele está meio aqui na fronteira entre Índia e Paquistão. Mais para frente a gente vai saber que antigamente Índia e Paquistão era uma coisa só, ele era um território só. E após no período ali da independência da Índia, que tem a divisão desse território entre Índia e Paquistão. E isso meio que ocasionou grandes conflitos na região, né? Meio que pela uma disputa hídrica, pelo poder e pela utilização das águas desse rio. Porque na parte noroeste da Índia, ela é uma área muito desértica, muito árida, né? Falta água nessa região.
Então, a parte que está a noroeste, né, que é a parte do Paquistão, aqui a gente, deixa eu voltar aqui só para a gente ver o mapa, ó. Aqui, ó, o rio Indo aqui, e eu coloco que, cadê, no clima, cadê? Só me achar aqui. No clima, olha só, na parte noroeste eu coloco como árido e semiárido, lembra disso? Meio que um clima desértico, ou seja, o Paquistão, que está nessa área aqui, dançou. Porque nessa área que é um clima mais desértico, ele precisa dessa água desse rio. Então, existem constantes conflitos pela disputa do rio Indo. Ok? Aqui justamente na fronteira entre Paquistão e Índia, porque o Paquistão ficou numa parte mais seca desse território, ok? E também eu coloco aqui o rio Ganges e seus afluentes como um rio de grande destaque na Índia, justamente por essa questão espiritual, religiosa, que eles entendem o rio como algo sagrado, e também por aquela questão populacional de todo o rio, toda a população, né? Mas uma grande parte da população está concentrada justamente na margem esquerda e direita desse rio Ganges, ok? Eu ia continuar a aula hoje, a gente dando continuidade, começar a falar sobre essa construção histórica do espaço indiano, sobre Mahatma Gandhi, só que são assuntos complexos e que eu quero ir bem devagar com vocês para a gente conseguir compreender todos os detalhes e entender por que a Índia é a Índia, como que a Índia se transformou na Índia que ela é hoje. E é uma parte que eu acho muito interessante, é uma das partes mais legais dessa matéria. Falar aqui de hidrografia, relevo e tudo mais eu acho um pouco chato. Mas essa parte que fala dos aspectos históricos da Índia, sobre a colonização, né, britânica dos ingleses na Índia, sobre as disputas culturais na Índia, sobre Mahatma Gandhi, eu acho isso muito interessante e eu quero dedicar a próxima aula, na terça-feira que vem, exclusiva para a gente falar sobre isso. Beleza? Vai fazer com que a gente tenha um grande panorama, um grande conhecimento sobre toda essa questão política, sociológica, antropológica da Índia, tá bom? Então, por hoje aqui, na nossa matéria, a gente vai encerrar e a gente vai ir para o chat para tirar todas as dúvidas, esclarecer o que não ficou muito claro e fazer alguns exercícios. Pode ser? Um abraço gigante para todo mundo e até logo aí no chat. Beijão, gente. Até mais.